Começando o podcast da Trox, episódio número 4. Hoje nós vamos falar dos técnicos mais importantes e revolucionários do futebol britânico. E estamos aqui com nossos amigos Cleiton Fagundes e Marcos Passarella. Eu sou o Renato Martins e a gente vai começar agora a fazer uma lista dos técnicos que a gente acha que foram mais revolucionários, né? Que trouxeram coisas boas para o futebol britânico. Começando com Herbert Chapman. Então o Marcos vai começar falando desse grande técnico inglês, Herbert Chapman. Primeiro eu vou começar do começo da carreira dele, né? Ele era um jogador mediano, jogou no Tottenham, mas ele já tinha interesse em ser técnico, né? Então depois ele foi pro Northampton, treinou o Leeds City, que não tem nada a ver com o Leeds United, antes da guerra, e depois ele assumiu o Huddersfield Town. E lá ele conseguiu grandes feitos. Ele foi tricampeão inglês. Primeira vez que um time inglês ganha 3 campeonatos seguidos, em 24, 25 e 26. Isso atraiu os olhos do Arsenal, que até então tinha se mudado para o norte de Londres, tal, para rivalizar com o Tottenham, mas o Arsenal sentia uma necessidade assim de protagonismo, né? Então, nada melhor do que contratar esse técnico, né? O Chapman. E ele foi o primeiro técnico que introduziu esse lance do manager, né? No futebol, né? Que ele começou a mandar em cima de contratação também, que até então só os dirigentes, o presidente dos clubes que faziam, né? E ele começou a ter uma ingerência maior em cima disso, não foi? Exatamente. Ele foi o precursor, assim, desse estilo de gerenciar o clube mesmo, né? Sem presidente dando pitaco, sem opiniões externas, né? Ele assumindo o controle total. Ô Cleiton, e ele teve mais coisa importante que ele fez, não teve? Assim, de revolucionário mesmo, né? Na tática do futebol, que foi criar o WM, né? Um sistema que se perpetuou dos anos 30 ali com ele até os anos 50. Eu tava vendo aqui que é o tal do 3-4-3, né? Que era as pontas do WM, né? Sim. Que eles faziam esse sistema revolucionário de jogar. E você falou que esse sistema foi morto num jogo. Chamaram na época os tabloides ingleses, jornais ingleses do jogo do século contra a Hungria. Foi um 6-3. Inglaterra e Hungria, né? Inglaterra e Hungria. Tomou um 6-3 em Wembley, a Inglaterra. Se eu não me engano, esse resultado... Foi 6-3, foi a primeira derrota para um time do continente. A primeira derrota da Inglaterra. E o sistema da Hungria, que acabou ascendendo como mais revolucionário, e acabou sendo o sistema de jogo 4-2-4, que acabou consagrando até o Brasil anos depois, né? Na Copa de 58. Enterraram o tal do WM, né? Que WM foi morto ali. Algum tempo, né? E teve outra também, né, Marcos? O do Chapman, né? O lance das mangas brancas, né? Que do Arsenal, foi ele que introduziu, que até então era só camisa vermelha, né? Exatamente. O uniforme do Arsenal era camiseta vermelha e short branco, e ele viu alguém com uma camiseta branca e um pullover vermelho por cima e pensou: por que não criar um uniforme icônico? Claro que não foi bem assim, né? Mas ele viu essa combinação e gostou. Ah, legal, e deu certo, né? Porque o Arsenal até hoje, né? Depois de décadas aí, usa ainda manga branca, né? Você não consegue dissociar, você olha pro uniforme e aqui é o Arsenal mesmo, né? Pulando aqui para o próximo técnico, Marcos, já que ele foi técnico consagrado no Tottenham, é o Bill Nicholson, né? Bill Nicholson passou a carreira inteira no Tottenham, né? De 38 como jogador até 74. Foi convocado uma vez para a seleção inglesa. No primeiro toque dele na bola, gol da Inglaterra, e foi a única vez que ele foi convocado, né? Então, um retrospecto impressionante na seleção. Perfeitamente 100%. Né? Uma convocação, um chute e um gol. E ele assumiu o Tottenham em 1958, uma vitória de 10-4 no Everton, e o Tottenham foi o primeiro clube inglês a ganhar a Copa da Inglaterra e a Liga no mesmo ano, né? Antigamente, só o Aston Villa, no século XIX, né? A última vez que isso tinha acontecido foi em 1897. E o Tottenham, por incrível que pareça, ganhou uma enxurrada de títulos, né? Nos anos 60. Claro que foi o primeiro time a ganhar um torneio continental também. Primeiro time inglês a ganhar a Recopa Europeia, né? Um torneio continental. Partindo para outro técnico aqui que também foi importante, Jock Stein. Cleiton, o que você tem? Jock Stein é um quarteto, né? Que a gente vai falar dos outros mais posteriormente, mas ele tá num quarteto mágico ali de grandes técnicos escoceses, né? Mas diferentemente dos outros 3, ele se consagrou mesmo num time do país dele, da Escócia, que foi no Celtic, campeão europeu em 1967.
Em cima da Inter de Milão. Exatamente. Em Lisboa, esse jogo. Lisboa, os Leões de Lisboa, eles têm esse apelido justamente por conta que o título foi vencido em Lisboa. Genuinamente é um triunfo local, porque todos os jogadores nasceram na região de Glasgow. Na região, assim. Tem... num raio de 15 quilômetros. 15 quilômetros. E o Celtic foi o primeiro time britânico, né, a ser campeão europeu, né? A vencer um ano antes que o Manchester United foi em 68. A Copa dos Campeões, né, na verdade. A Copa, que hoje é a tal da Champions League, né? Exatamente. Que era o campeonato europeu na época. Sim, disputou o Mundial com o Racing, né? 2 amistosos, assim, muita classe, muita técnica, né? Pouca violência, nada de violência. Pouco antijogo também, né? Não, quase nada. E o que aconteceu com o Jock Stein, o Cleiton? Então, ele depois do Celtic, ele foi dirigir o próprio Leeds United, né? Ficou 44 dias também. Até a saída de cena dele foi algo, tipo, marcante, icônico, assim, né? Foi dramático, né? Dramático. Foi muito triste porque a Escócia precisava de um empate no País de Gales para avançar para a eliminatória da Copa de 86. Exatamente, ia disputar um jogo de desempate com a Austrália, né, para ir para a Copa. O Jock Stein, ele já estava meio doente, né, e ele teve uma parada cardíaca no final do jogo, né? A Escócia conseguiu a classificação, empatou com o País de Gales. Infelizmente, ele veio a falecer dentro do estádio mesmo. Né? Deu a vida em campo, né? Literalmente. Exatamente. E agora uma pergunta para os dois aqui, cada um de uma vez, obviamente. O Sir Alf Ramsey. Tem nada a ver com o Ramsey, jogador do... Não, né? E nem com o Gordon Ramsay, cozinheiro. Nem o cozinheiro, nem o jogador que tá na Juve agora, né? Exatamente. Então, certo. Fala um pouquinho dele também, Cleiton. Como jogador, o Alf Ramsey, ele tava nesse jogo do século que nós comentamos aqui, né? O 6-3 da Hungria. Exatamente. Em cima da Inglaterra em 53. Ele tava nesse jogo, ele era lateral, né? Lateral direito, isso. E os feitos dele como técnico, quais foram? O maior feito da história do futebol inglês, que é ganhar a Copa do Mundo pela seleção inglesa em 66. E era só o técnico da seleção inglesa, né? Exatamente, né? Ele pegou o Ipswich Town na terceira divisão. Em 61 ele subiu da segunda para a primeira. E no ano seguinte ele foi campeão da primeira divisão. Isso que atraiu o comitê, né? Da seleção inglesa, né? Então, genuinamente ele foi o primeiro técnico mesmo da seleção inglesa. E ele prometeu que a Inglaterra ia ganhar a Copa e dito e feito. E ganhou, né? Ganhou a Copa. Ganhou com uma bola que... A dúvida é quem entrou, não entrou na final. Mas ele fala uma frase, depois que o jogo é empatado contra a Alemanha, naquele jogo, ele fala que assim, nós estávamos vencendo eles até o minuto final e agora nessa prorrogação nós iremos vencê-lo. E aí a Inglaterra acabou vencendo. Mais 2 gols do Hurst, né? Se eu não me engano, na prorrogação o Hurst fez os 2 gols. Foi um do Peters e 3 do Hurst. Mas aquela bola que o Lampard marcou em 2010 contra a Alemanha entrou mais do que... entrou mais do que a bola do Hurst, exatamente. Então, nessa época não tinha o VAR, né, pra definir, nem aquele negócio pra estragar, né? Estragar o jogo, né? Mas a determinação dele e a confiança dele em dizer pros jogadores dele ali é algo marcante. Assim, mas o que vale é o título inglês, é o único, né, por sinal, né, da Inglaterra. E agora vamos para um técnico icônico do Manchester United. Quem seria ele, Marcos? Matt Busby. Isso. Matt Busby ficou 25 anos à frente do Manchester United. Ele revelou muitos jogadores no final da década de 50, os Busby Babies, né? Infelizmente, não tiveram uma carreira, né, para mostrar tudo que eles prometiam, né? Porque teve o acidente em Munique em 58. Então, 6 de fevereiro. Exatamente. 7 jogadores morreram no desastre e um 8º morreu depois, o Duncan Edwards. Foi um acidente aéreo, né? O avião caiu, né? O avião, ele veio de Belgrado, fez escala em Munique para reabastecer. O piloto tentou 2 vezes fazer a nave decolar, só que não devia ter parado mesmo, porque na terceira aconteceu o acidente mesmo. E tem um jogador famoso lá, Bob Charlton. O Bob Charlton tava nesse voo, né? Bob e sobreviveu, né? Sim, o Matt Busby sobreviveu também, né? Matt Busby e Bob Charlton foram sobreviventes, assim, que venceram a Copa dos Campeões 10 anos depois. 10 anos depois. Exatamente, 68. Legal, né? Isso é muito legal. E, Cleiton, e o técnico do Liverpool, Bob Paisley, por que ele foi importante? Ele continuou o legado que foi deixado por um técnico icônico, talvez o mais icônico da história do Liverpool, que nós iremos falar aqui, o Sir Bill Shankly. E foi ele que colocou o Liverpool no mapa da Europa ali. Dos 4 títulos que o Liverpool conquistou em menos de 10 anos da Copa dos Campeões, ele conquistou 3. Foi de 77, 78 e 81.
Assim, é um cara que ficou bastante tempo também no Liverpool e consolidou aquela mentalidade vencedora mesmo do Liverpool. Né? Ele falou uma vez que estava nos tempos ruins também, não estava só nesses tempos de glória, que uma vez ele tinha terminado em segundo lugar. Sim, exatamente. Brincou, né? Vamos falar do Bill Shankly, que foi o técnico responsável pelo Liverpool virar um time grande, né, nos anos 60, né, que até então o Everton era o maior time da cidade. O Liverpool não era tão grande quanto o Everton, né, e o Bill Shankly foi o responsável pela grandeza do Liverpool, né, pela estrutura, né, Marcos? Exatamente, e eu quero chamar a atenção de vocês que a gente fez um episódio do Atrox FC sobre o Bill Shankly. E a gente tem um programa no YouTube, também Atrox Casual Club, também você procura no YouTube e você vê esse programa. Em breve a gente vai subir esses programas antigos, que o Atrox FC, a gente vai subir no Facebook Watch também da loja, a gente vai divulgar para vocês. Mas continua falando aí do Bill Shankly, Marcos. Ele resgatou o Liverpool da segunda divisão, né? O Liverpool passou 8 anos na segunda divisão, é algo inimaginável hoje. Em 62 levou o time à primeira divisão, em 1965 ganhou a primeira Copa da Inglaterra e no mesmo ano, num experimento no vestiário, né? Porque até então o Liverpool jogava de calções brancos, ele teve a ideia de usar o calção vermelho, né, para ver como ficava, né, e acabou ficando muito bom. Os jogadores aprovaram, acharam que intimidariam mais o adversário, e a partir daí o Liverpool passou a jogar todo de vermelho. Os Reds, aí exatamente, os Reds. Os verdadeiros Reds, né, tudo de vermelho. E no distintivo do Liverpool, que tem aquele portão que é chamado de Shankly Gates, é em homenagem ao Bill Shankly, pelos feitos dele, pelo que ele fez pelo Liverpool. Aí acabaram eternizando ele no próprio distintivo do clube. E agora a gente vai partir para um que é icônico, já teve filme dele e tudo mais. Para mim foi o maior feito que um técnico conseguiu com um clube de futebol, que é o Brian Clough. Brian Clough nasceu em Middlesbrough, foi um grande artilheiro. Grande jogador, Grande jogador. Meteu gol pra caramba no Middlesbrough. A média dele é um absurdo, né? Exatamente. Tipo, um absurdo. É tipo o Cristiano Ronaldo, né? A média de um gol por jogo, né? Isso, ele jogou no Middlesbrough e no Sunderland. Ele teve que encerrar a carreira precocemente por causa de um choque com o goleiro do Bury num Boxing Day. Ele começou a carreira de técnico muito cedo, né? Ele começou lá perto, no Hartlepool. Né? Na época o clube se chamava Hartlepool United, com um S mesmo. Nessa época ele se juntou com o Peter Taylor, era goleiro do Middlesbrough também, né? E eles começaram a trabalhar juntos. E logo depois ele conseguiu o emprego no Derby County. E ele tirou o Derby County da segunda divisão, levou o título de 72, né? E chegou à semifinal da Copa dos Campeões no ano seguinte, né? Só a Juventus parou. Isso antes do grande feito dele. Antes do grande feito. Ele já estava ensaiando, né? Já estava ensaiando o grande feito. E aí, continuando... Eles foram pro Brighton. Brighton, né? Que depois teve a briga, né, dele com o Peter Taylor, né? Que eles se separaram. O Peter Taylor, ele não foi pro Leeds junto com o Brian Clough. Né? Dá pra ver no filme, dá direitinho, né? No filme. Exatamente. O filme conta bem essa parte. O Peter Taylor quis honrar o compromisso que eles tinham assinado com o Brighton e o Brian Clough foi para os 44 famosos dias em Leeds. Né? Foi um desastre total. O filme do Brian Clough, né, que é o Malditos Futebol Clube, retrata bem só essa época dele no Leeds, né? Exatamente. E depois tem, para quem do Derby do Leeds. Do Derby do Leeds, bem essa transição. E depois tem aquele I Believe in Miracles, né, que é o documentário que fala o feito dele do Nottingham Forest, né, que foi, Cleiton, qual que foi o feito dele do Nottingham Forest? Venceu o campeonato de 78, o primeiro o time que estava na segunda divisão, né? O time da segunda divisão lá no meio da tabela. Ganha a segunda divisão em 77. E ganha a primeira divisão em 78 e aí depois enfileira classifica para a Copa dos Campeões, 79. Né? Aí vence a Copa dos Campeões em 79. E vence de novo. E vence de novo. Eu considero, não sei vocês, tem um feito do Leicester agora aqui com o Claudio Ranieri, né, que falaram que é gigante, e foi mesmo. Mas pra mim, esse feito do Brian Clough com o Nottingham Forest, pra mim é o maior feito na história do futebol, cara. Que é um negócio absurdo. Você pega um time na segunda divisão, no meio da tabela, você é campeão da segunda divisão, você sobe pra primeira, ganha a primeira, depois vai pro campeonato europeu, ganha e depois ganha o bicampeonato europeu. Eu acho que é um... Só isso já é fantástico. É fantástico, você juntar cara. Com o Derby, com a campanha que ele fez no Derby já também, o Derby lá atrás, né? Já prometia, né? Você não tem no futebol mundial, você não tem uma história de uma ascensão tão meteórica de um clube de futebol como teve o Nottingham Forest. Em tão pouco tempo ainda. Exatamente. O período é muito curto.
são 3 anos praticamente, 3 anos e meio, que ele pega no meio da temporada. O Nottingham Forest cativa fãs até hoje. Tem muitos fãs do Nottingham Forest. Bastante, né? E tanto é que eles depois não conseguiram quase mais nada. E a gente, nós aqui do podcast, fomos criticados, né? No nosso primeiro podcast sobre quem é grande na Inglaterra, muita gente criticou a gente por a gente não colocar o Nottingham Forest como um time grande. Mas o Marcos explicou na época, ele explicou, né? Quem quiser saber. É uma grandeza, tanto é que nós falamos, foi uma ascensão meteórica, né, cara? Uma estrela cadente, subiu e depois caiu. Os próprios torcedores do Nottingham Forest admitem que o clube não é grande. Tanto que os anos 80 já não foram os mesmos. Sim. Muito por conta também do Peter Taylor, né? Peter Taylor disse que ia se aposentar no começo da década de 80, só que ele recebeu um convite do Derby. Ele foi treinar o Derby, sem avisar o Brian Clough, ele entrou em contato com o John Robertson, que era jogador do Nottingham Forest, para contratá-lo, né? Aí a relação se rompeu. O Peter Taylor foi um coadjuvante com um papel muito importante, né? Muitíssimo importante. Ele tinha um olho para contratar fenomenal. Sobre o Brian Clough, no jogo de Hillsborough, quem era o técnico do Nottingham Forest naquela semifinal contra o Liverpool era o Brian Clough. Ele estava no banco. E o próximo técnico é um que também aparece no Maldito Futebol Clube, que é o grande, entre aspas, rival do Brian Clough, né? Que é o Don Revie, né, Cleiton? Don Revie mudou a história. Se o Brian Clough mudou a história de times medianos, a gente pode tratar o Derby County e o Nottingham Forest como time mediano, ele mudou a história de um time grande. Ele colocou... O Leeds era um time tradicional e tal, rival do Manchester. Toda aquela história que a gente contou do Derby das Rosas ali no nosso episódio sobre as grandes rivalidades. E ele mudou a história do Leeds United. Ele tornou o Leeds um grande clube mesmo naquele período dos anos 60. E ele muda não só o futebol do time, mas ele muda também o uniforme. Literalmente ele muda a identidade do clube, porque ele tinha visto o Real Madrid multicampeão ali na Europa. Todo de branco, né? Todo de branco, e aí ele fala, né, que... Realmente o Leeds jogava de azul e amarelo. Azul e amarelo, que até ela ainda existe, né? Sim, uniforme 2. Uniforme 2, o amarelo, e ele muda o uniforme do time, e ele muda a mentalidade, pro bem e pro mal, né? Pessoas que eram contra o Leeds, falam Dirty Leeds, né? O Leeds sujo, né, também. Mas os jogadores faziam de tudo por ele. A impressão que dá é que ele tinham jogadores muito leais, assim, que retribuíam a bola, né? Sim. Tanto que quando o Brian Clough foi, ele não se deu lá, ficou 44 dias porque os jogadores não gostavam dele, né? E o Don Revie sai, o Don Revie para a seleção e é um fiasco. A seleção inglesa é um fiasco e nem classifica, né? Não, nem classifica. As duas Copas dos anos 70, tirando a de 70... Copa de 78. 74 e 78. 74 o Alf Ramsey. Mas 78, que era uma expectativa, né, de retorno. Realmente. Tem uma curiosidade, vocês falaram de jogadores leais, acho que o jogador que mais canalizou isso no Leeds foi o Billy Bremen, que era um escocês. Sobre a eliminatória da Copa de 78, foi escalar muito jogador do QPR, né? Aí deu no que deu. E agora, seguindo aqui, temos mais 2 grandes técnicos que atuaram no futebol britânico, né? Outro histórico do Manchester United, Marcos, tem o Sir Alex Ferguson. Sim, o Alex Ferguson foi jogador no Rangers, ele jogou em outros clubes da Escócia também. Ele treinou o St. Mirren, foi muito bem por lá. Foi pro Aberdeen, conseguiu título europeu com o Aberdeen em cima do Real Madrid, né? Se eu não me engano foi a Recopa Europeia de 83. Exato. E aí ele foi para auxiliar do Jock Stein na seleção escocesa, né, nas eliminatórias da Copa de 86. Inclusive o Alex Ferguson treina a Escócia na Copa de 86, não pega nenhum time, né, ele fica aguardando proposta, uma proposta boa chegar para sair do Aberdeen, e ela chega em novembro de 86. 6 de novembro? 6 de novembro. 6 de novembro de 86. Exatamente, o Manchester United o escolhe para ser técnico. E ele disse no dia da posse, né? Digo posse porque foi meio que um reinado mesmo, né? Foram 27 anos. Ele falou assim, é uma oportunidade única na vida e eu não quero desperdiçar. Mas os 3 primeiros anos dele não foram tão, assim, bem sucedidos, né? Ele demorou pra dar uma engrenada, Demorou, né? Foi uma época de limpeza, né? Foi uma época de renovação. Se tá no Brasil, ele não tinha durado 6 meses, né? E lá ele durou quase 28 jogadores anos. estrelas, né? Tipo o Brian Robson, que... Tinha. Você contou a história do alcoolismo, quando ele chega, né? Essa história é interessante falar. Quando ele chega no Manchester,
tem alguns jogadores com problema com alcoolismo, e um deles era o Brian Robinson, né, que era já uma estrela da seleção inglesa. Ele tinha jogado a Copa de 82, 86, se eu não me engano. Ele impõe a autoridade dele e limpa o vestiário. E os frutos começam a ser colhidos 3 anos depois, né? 4 anos depois, com a Copa da Inglaterra de 1990. Contra o Crystal Palace? Contra o Crystal Palace. Falam que se ele tivesse perdido essa Copa da Inglaterra, ele talvez tivesse caído. E ele é um dos responsáveis pela criação daquela geração de 92, né? Sim. Que trouxeram Classe de 92. a classe de 92, que exatamente. também tem um documentário falando deles, Beckham, os irmãos Neville, né? Tem o Scholes. Exatamente, o Butts. E o Giggs. Também trouxe o Cantona, né? O Eric Cantona, ele tirou do Leeds, né? Era a peça que faltava, né? Porque o Cantona foi campeão com o Leeds em 92 e, segundo o Alex Ferguson, assim, foi a peça final do quebra-cabeça, né? A partir daquele momento, tudo se encaixou. Sobre a classe de 92, no começo da temporada 95-96, o Alex Ferguson ele dispensou o Paul Ince, dispensa o Mark Hughes, dispensa o Andriy Kanchelskis e aposta na molecada, né? E um comentarista inglês, ele fala assim, você nunca ganha um campeonato com moleques, né? E no final das não contas... Não só o campeonato, como a Copa também. Ele ganhou o double, né? Em cima do maior rival, o Liverpool. Exatamente. Mas o comentarista falou isso porque o time tomou uma cacetada do Aston Villa na estreia, né? Aí daí veio essa famosa frase que o Ferguson tratou de desmentir no final do campeonato. Só foi melhorando depois, né? E o ápice foi em 99. Então tem uma tradição, né? Que você vê que o Alex Ferguson durou quase 28 anos e o Matt Busby 25, então só aí dá 53 anos com 2 técnicos. 2 técnicos escoceses. Escoceses, né? É uma tradição inglesa, né? Os times tinham trocado pouco de técnico, né? Hoje em dia já... O time daqui tem 2 anos e 53 técnicos, né? Aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário. Lá até... Eu lembro do West Ham United que até 1989 tinham 5 técnicos. Até 89 eles tinham tido 5 técnicos na história. É uma coisa absurda, né? Que aqui o time tem 5 técnicos por ano, né? Se eu for desafiado, eu até consigo lembrar dos 5, mas eu não vou dar esse gostinho. Não, você não pode desafiar, não, que eu sei que você vai acertar. E tem um que fez história no Arsenal também, que também fez o Arsenal pegar um outro patamar, que foi o Arsène Wenger, né? O francês Arsène Wenger, que é o único que não é britânico nessa história, mas né? ele, pela importância dele, pelo que ele fez no Arsenal, ele merece ser citado, né, Marcos? Exatamente, ele implementa todo um método de treinamento novo, né? E hábitos alimentares novos. Faz uma coisa inédita, né? Que é fazer o Arsenal jogar bonito. Jogar bonito, exato. O Arsenal era conhecido como aquele time do 1-0, 1-0, Tanto que o Nick Hub, ele relata no livro dele, pra quem... Outra dica, Febre de bola, né? Febre de bola, outra dica sensacional aí pra quem quiser. Esse livro é muito bom. Muito bom. Ele cita, né, sobre o time do Arsenal, de ser um horror de se ver jogar. Ele vai vivendo ali, né, os anos com o Arsenal jogando mal e é um alento, né? Ao mesmo tempo que eu vi o Arsenal jogar um dos melhores tipos de futebol que se pode ver, né? Que é o futebol pra frente, cheio de toque na bola. Teve muito time meu que tomou... O time tomou muitas vezes, digamos assim. E antes de chegar no Arsenal, eu tô vendo aqui que ele treinou o Grampo Seiji do Japão. Sim, ele treinou o Lineker, se eu não me engano. Lá no Japão, né? E ele tinha treinado um pouco antes também o Mônaco, né? E ele descobre o Henry no Mônaco, né? Exatamente. Trouxe o Thierry Henry pro Arsenal e acabou fazendo história, nos maiores atacantes da história do Arsenal, né? Esse garoto vai me dar alegria. Exatamente. Já pensou lá? Tira o Henry da ponta e bota no meio do ataque. Bom, o Arsène Wenger ele ficou 22 anos no Arsenal, né? Ele conseguiu, como feito máximo mesmo, eu acho que vocês vão concordar, o campeonato de 2004. Campeonato invicto, né? Os Invincibles, né? Que só um time antes do Arsenal ganhou. Preston. Só o Preston, o primeiro campeonato da história, e era amadora, um campeonato totalmente diferente. Depois disso nenhum time se prestou. Nenhum time mais, imagina, mais de 100 anos quase, para um outro time vencer e daquela maneira, jogando daquela maneira. Exatamente. Futebol vistoso, bonito, pra frente, goleador. E ele já tinha ganhado 2 campeonatos, né, antes, né, o de 98 e 2002. E aí depois ele acaba ficando mais de 10 anos, né? Ele fica mais 22 anos. Mas depois de 2004 ele ficou agora até 2 anos atrás, né? Nós estamos em 2019. Ele ficou até 2018. 2018. Quer dizer, é outra dinastia. Encerrando agora o nosso podcast, esse foi o episódio número 4, e vale lembrar que o programa é gravado aqui na loja Atrox Casual Club, né, que fica na Rua Augusta 1371 em São Paulo.
E a gente agradece aí o pessoal que tem ouvido o programa, ajude a compartilhar, siga a gente aqui. Se você está no Spotify, você consegue seguir e mandar perguntas também por nosso e-mail, Twitter, sugestão. A gente está aceitando palpites dos nossos ouvintes. E a gente vai se despedindo aqui e voltaremos no próximo episódio. Um abraço.